Junho 21, lendo a história de Deus. 1 Reis 20 e 21. 1 Reis 20. Ben-Hadad ataca a Samaria. Ben-Hadad, rei de Arã, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com os seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. O rei de Israel respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei dizer a você que me dê a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça, quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. Eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes dê atenção nem concordes com as suas exigências. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, aquele que veste a armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo nas suas tendas e ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. Assim, eles o fizeram. Acabe derrota Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Por meio de quem ele fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Ele o fará por meio dos auxiliares dos líderes das províncias. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os auxiliares dos líderes das províncias, que eram 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os auxiliares dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, representantes enviados por Ben-Hadad o informaram: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Contudo, Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns dos seus adversários. O rei de Israel avançou, matou os cavalos, destruiu os carros de guerra e infligiu grande derrota aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Vá, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei de Arã o atacará de novo. Enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Se, porém, os combatermos nas planícies,
com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro de guerra por carro de guerra, para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que seremos mais fortes do que eles. Ben-Hadad concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto com 2 pequenos rebanhos de cabras, ao passo que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não um Deus dos vales, eu entregarei este exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia, entraram em combate. Em um só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante escapou para a cidade de Afeque, onde um muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também foi para a cidade, refugiando-se, ora em um esconderijo, ora em outro. Os seus oficiais lhes disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos nos vestir com panos de saco e cordas no pescoço e sair ao encontro do rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Vestiram-se com panos de saco na cintura e com cordas ao redor do pescoço. Foram ao rei de Israel e disseram: Ben-Hadad, o teu servo, diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo. Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como bom sinal e de imediato aceitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, Ben-Hadad, o teu irmão, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então, fizeram um tratado, e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um membro da comunidade dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. O homem, porém, se recusou a fazê-lo. Então, o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. Logo que um homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o golpeou e o feriu. Então, o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma venda. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate: O teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você deverá pagar 1 talento de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então, o profeta rapidamente removeu a venda dos olhos e o rei reconheceu com um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia separado para a destruição. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para seu palácio, em Samaria. 1 Reis 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel.
A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor ou, se preferir, pagarei seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para a casa aborrecido e irritado, porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então, 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois, mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, de Jezreel, se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: levante-se e vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora, ele está na vinha de Nabote, por onde foi a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele? Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Ele disse: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz à de Jeroboão, filho de Nebate, e à de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher, Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes
vestiu-se com um pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob panos de saco e andava deprimido. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.